Então vamos abrir em nome de Jesus, primeiro em Eclesiastes, em nome de Jesus, capítulo 3, versículo 1. Pode dar um sorriso aí para Jesus. Não precisa ficar tão sério. O Senhor está nesse lugar. Nosso Deus é um Deus alegre, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Fala para o seu irmão assim: tudo tem o seu tempo determinado. Fala para ele: tudo acontece no tempo de Deus. Amém? Isaías capítulo 60, por favor. Isaías 60, versículo 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Quem vai fazer? O Senhor. No tempo de quem? Dele. Ele vai fazer o que, irmãos? Está dizendo: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Amém? Irmão, o verdadeiro avivamento que nós temos vivido, e várias palavras foram ministradas, e um dos sinais do avivamento de Deus é quando há uma sincronização, uma sincronia entre o tempo do homem, em grego é cronos, e o tempo de Deus, que é o kairos. Então quando esses dois tempos, meu irmão, minha irmã, eles se sincronizam, então há um avivamento poderoso sobre a nossa vida. Aí Deus ele começa a mover as águas. Deus ele começa, meu irmão, a trabalhar no profundo, quando há essa sincronia. Porque muitas vezes, meu irmão, o que é o cronos? É o tempo em que nós estamos vivendo. É o tempo que você vê os seus cabelos ficando brancos. É o tempo que você vê as rugas aparecendo sobre a sua face. É o tempo que você olha no relógio. Chegamos aqui às 6 e agora já são, quase 8 horas da noite. E esse tempo ele vai se passando. O homem ele se cansa, o homem se fadiga. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças como as da águia, aleluia. Ele renova. O Senhor, que é o dono do tempo, do kairos de Deus, que é um tempo que não pode ser medido, como o bispo tem falado, é o já. Quando o Senhor resolve, Ele opera. Quando o Senhor fala que vai ser, é em nome de Jesus. Então quando há essa sincronia do tempo do homem e do tempo que o Senhor quer para a igreja, o tempo que o Senhor quer para a sua vida, para você, então vai acontecer um milagre. Vai acontecer o que, irmão? Você vai pegar fogo diante do Senhor. O Senhor vai entrar na sua vida com poder, irmão. Mesmo que você tenha dito: eu não quero nunca mais fazer aquilo, eu não quero fazer isso, eu não quero mais compromisso. Mas se esse tempo sincronizar, Deus vai sacudir você, Deus vai trazer você diante do altar dele, e Deus vai usar a sua vida com poder, meu irmão. E quando há essa sincronia, o que acontece? Esse avivamento ele traz refrigério. Diga para o seu irmão: traz refrigério. Traz restauração. Restauração. A palavra grega para restauração é apocatástesis, que significa, irmão, voltar ao modelo original. É voltar à teocracia, a deixar Deus governar a nossa vida por completo. Tudo que Ele criou e formou deve ser e deve voltar ao estado original que Ele quer. Restauração, meu irmão. Irmão, o Espírito Santo, Ele é um agente restaurador, sim ou não? Ele é. Irmãos, imagina um quadro velho e a obra de um restaurador. Um quadro velho, quando ele é encontrado e tem os restauradores, ele encontra aquele quadro sujo, cheio de teia de aranha, a tinta do quadro já não é tão vigorosa, está apagado ali a pintura, a sujeira, a madeira que envolve a tela está quebrada, os cupins já roeram, já
ali está em estado de putrefação. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Esse restaurador, ele pega aquele quadro, ele começa a limpar com um pincelzinho bem pequenininho, que é para não ferir a obra. Ele começa a limpar devagarzinho, devagarzinho. Meu irmão, com muita paciência, ele começa a limpar aquele quadro. Ele vai limpando, ele limpa daqui, ele limpa dali. Depois ele solta aquele pincel, ele pega um outro mais forte para tirar o mais grosso. E ele pega a espátula e raspa. Irmão, Deus, ele faz assim conosco. Você é uma pintura do Senhor. Meu irmão, a pintura que Deus planejou para você é para que você dê certo, é para que você seja uma bênção, é para que você seja um vaso valoroso nas mãos dele. E Satanás muitas vezes pega esse quadro e suja, e larga abandonado. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer restauração para a nossa vida, ele quer refrigério para nós. E o que ele faz, o Espírito Santo? Ele vem com um pincelzinho, ele limpa, ele pega a espátula e ele tira. Ele pega o removedor, que é o sangue do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, e passa sobre a sua vida, e te limpa daquele pecado, te limpa daquela imundícia, e Ele coloca você, irmão, no estado original. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor, você nasceu, irmão, para ser um instrumento da glória do Senhor Jesus nessa terra. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? Então, quando tem essa sincronia, quando nós entendemos os tempos do Senhor, e quando a gente fala assim, ó, eu não estou no tempo que o Senhor quer para a minha vida, eu preciso ou me adiantar mais, ou eu estou passando, eu estou muito rápido, eu preciso recuar um pouco. Mas como fazer para entender, irmão, o tempo do Senhor, os tempos que o Senhor tem para a nossa vida, o tempo que o Senhor tem para o meu ministério, o tempo que o Senhor tem para a igreja do Senhor? Porque é dever da igreja, irmão, da igreja sincronizar esses dois tempos, através da palavra, através de homens de Deus que vêm aqui ministrar a palavra e quebrando o seu coração. E aí você sabe que você tem que melhorar, você sabe que você tem que se colocar na brecha, você sabe que você tem ou que recuar, que deixar algo para que você esteja debaixo do tempo de Deus. Você quer ver um exemplo, irmão? Do Cronos, tempo do homem, e Kairos, o tempo de Deus? Josué, quando ele está diante das muralhas de Jericó, e ali ele rodeia, o Senhor entrega Jericó, e ele começa a avançar em rumo à terra prometida. E certa ocasião 5 reis se levantam contra Josué, e ali Josué começa a pelejar contra aqueles 5 reis. E o Cronos, o tempo do homem, está se acabando. Eles estão pelejando aquela luta, estão cansados, porque a Bíblia diz que eles para pegar o inimigo em surpresa, eles viajaram a noite toda. E o que acontece? Eles começam a peleja, e os inimigos começam a fugir. Meu irmão, aprenda uma coisa: quando o Senhor te colocar numa peleja, não deixe nada para trás. Extermine o inimigo por completo, no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer uma grande obra de milagre na tua vida. E ali Josué, ele vê que a tarde está caindo, eles estão cansados, o Cronos está passando, eles estão fatigados. O que ele fala? Ele abre a boca, irmão, e ele fala uma palavra de poder. Ele fala: lua, sol, você vai parar agora. Lua, você vai se deter também. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Josué e parou o sol, e parou a lua, e o exército de Josué avançou e foi em direção ao inimigo. E a Bíblia diz que, meu irmão, enquanto não foram passados ao fio da espada, o sol continuou parado e a lua também. Amém? Deus, ele quer intervir na nossa vida com poder, irmão. Deus, ele quer intervir na nossa vida para nos dar vitória. Deus, ele quer intervir na nossa vida para mudar algo. Deus, ele quer intervir na nossa vida para fazer aquilo que está se esgotando. Meu irmão, talvez você esteja com um processo na justiça e o tempo está esgotando, e você está falando para o Senhor: Senhor, eu preciso que seja liberado, eu preciso, Senhor, dessa vitória. Meu irmão, talvez você fez exames e o teu tempo está passando e você se sente enfraquecido, e aquele resultado daquele exame não te agradou, aleluia. Ou talvez, meu irmão, você, aleluia, você vê que algo precisa, você precisa tanto daquilo que você tem falado: Senhor, o tempo está se esvaindo, Senhor, eu preciso. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite para nós? Que Ele vai intervir, Ele vai colocar a mão, meu irmão, vai liberar sobre a tua vida, vai liberar sobre o seu ministério, vai liberar sobre a sua saúde, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, aleluia, é o Senhor que nos sara.
Ele é que vai à frente na nossa vida, meu irmão. O Senhor está dizendo, meu irmão, que por amor a você, e nós estamos debaixo desse tempo de Deus, porque as ministrações que o Senhor e os profetas que Deus tem usado aqui, meu irmão, tem nos levado a estar aonde? Nesse tempo de Deus. Você quer ver outro exemplo, meu irmão? Saul, quando foi separado, quando o Senhor olhou para ele, e quando o Senhor falou, eu vou levantar ele como rei, Samuel vai e unge Saul. Ele estava no tempo de Deus, ele estava agradando a Deus, ele estava ali, havia sincronia no que ele queria fazer, e que Deus queria que fosse feito. Mas em determinado momento, meu irmão, Saul desobedece a Deus, Saul deixa de fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. E o que acontece, meu irmão? O tempo de Deus sai da vida dele, o tempo dele ser rei acaba, e o Senhor levanta quem? Um homem segundo o coração dele, Davi. Deus, meu irmão, Ele pode fazer assim e acabar tudo. Deus, Ele pode fazer assim de novo e construir tudo de novo. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aquilo que não dava certo vai dar, porque Ele é poderoso, porque Ele é um Deus tremendo. E como é que nós vamos fazer, meu irmão? Porque é complicado a gente entender isso, né? O tempo do homem, nosso tempo, o teu tempo de trabalho, o teu tempo no ministério, o teu tempo, talvez você tenha feito tanto. Mas, meu irmão, só vai acontecer quando esses dois tempos estiverem juntos. E o que foi ministrado pelo apóstolo Valdomiro aqui? Qual foi a unção que Deus nos deu? Deus nos deu a unção da tribo de Issacar. A tribo de Issacar, eles eram homens valorosos diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles discerniam os tempos. A unção que veio sobre a vida deles foi para eles discernir os tempos, as épocas. Eles sabiam o que Deus queria fazer. Amém? Você quer isso para a tua vida? Você quer saber isso para o teu ministério, para a tua família, no teu trabalho, saber agir no tempo de Deus? Então, meu irmão, se prepara, porque o Senhor vai entregar 4 bênçãos na tua mão nessa noite. Faz assim, ó. O Senhor vai entregar 4 bênçãos na sua mão, através dessa unção, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz, no livro de 1 Crônicas 12:32, se o Marquinho puder colocar lá, para que vocês possam acompanhar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vamos ler lá, irmãos, ó. Os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Vou ler de novo. E os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Nesse versículo aqui, meu irmão, eu vejo que eles, a tribo de Issacar, eles eram conhecedores, isto é, eles discerniam os tempos, as épocas, as estações, as temporadas. Segundo, eles sabiam o que Israel, o povo de Deus, tinha que fazer, porque eles estavam sincronizados com Deus. Fala assim para o teu irmão, você tem que estar sincronizado com Deus. Você tem que estar ligado no trono. Amém? Terceiro, meu irmão, eles eram seguidos pelos seus irmãos. A Bíblia diz aqui no finalzinho do versículo 32, e todos os seus irmãos os seguiam. 4, eram homens de linha de frente. Fala para o teu irmão aí, Deus está procurando homens e mulheres de linha de frente. Chega de ficar lá atrás, é na frente. Amém? Meu irmão, eu anotei alguns versículos aqui sobre a tribo de Issacar. Eu gostaria que você prestasse atenção. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400 segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. Está lá em Números 2,16. A ordem de Deus aqui, eles iriam na frente, eles marchariam na frente. Fala para o teu irmão, você vai marchar na frente. Meu irmão, diz assim, olha, quando se fez o primeiro censo, depois da saída do Egito, do povo de Israel, o número de varões vigorosos, aptos para a guerra, de 20 anos ou mais, da tribo de Issacar, era de 54.400. Um censo foi feito depois de uns anos, depois de 39 anos.
E se mostrava que a tribo elevara o seu número e registrou 64.300. Está percebendo que está aumentando? E nos tempos de Davi, a força combatente da tribo de Issacar era de 87.000 homens. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O exército da IPAC vai aumentar, irmão. Deus vai mandar do norte, do sul, do leste e do oeste. Vai aumentar, irmão. Homens valorosos, cheios do Espírito Santo. Jovens cheios da unção de Deus. Levitas cheios do poder do Espírito Santo para ministrar ao povo. E, meu irmão, Deus não só revelou isso para mim não, mas revelou para vários outros homens de Deus que vieram aqui. Diziam as profecias que o Senhor enviar ônibus, enviar peruas, enviar um povo para esse lugar. Vai aumentar, irmão. E sabe o que vai aumentar mais profeticamente? Vai aumentar aqueles que apoiam você, aqueles que apoiam o seu ministério, aqueles que apoiam você no seu trabalho. O teu exército, irmão, vai aumentar. Você vai ser vitorioso pela mão do Senhor Jesus sobre a tua vida. Deus é contigo, irmão. E quem tem Deus na vida, já ganhou a batalha. Amém? Aumentou, meu, e vai aumentar na nossa vida. Você crê, meu irmão? Olha para trás, assim, um ato profético, vira assim, olha para trás e vê aquela multidão entrando por essas portas, aleluia, entrando aqui, meu irmão, enchendo essa casa de oração, e esse lugar vai ficar pequeno, porque o Senhor é o Deus de alargar das estacas, amém? Glória a Deus. Deus vai aumentar esse exército. Primeira bênção que Deus tem para a sua vida, fala para o teu irmão, primeira bênção que Deus tem para você, através da unção de Issacar, você irá discernir os tempos, a hora certa, fala para ele, e o tempo de Deus para a sua vida. Meu irmão, você vai discernir o tempo de Deus para a sua vida. Você vai discernir o tempo de Deus para a sua família. Você vai discernir o tempo de Deus no teu ministério. Você vai discernir o tempo de Deus nos teus negócios, no teu trabalho. Se prepara, meu irmão, para viver um tempo nunca antes vivido na tua vida. Se prepare, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor vai preparar um tempo em que você nunca imaginou viver. Porque o Senhor tem preparado para você aquilo que os seus olhos não viram, não subiu ao seu coração, e os seus ouvidos ainda não ouviram. É o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Você ama o Senhor? Levanta a sua mão e dá um júbilo a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Deus tem preparado isso para você, querido. Meu irmão, tudo vai ser diferente. Não é aquela música do Roberto Carlos não, viu? Vai ser diferente mesmo. Pelo poder do Espírito Santo. Vai ser diferente, não vai ser como antes. Fala para o teu irmão, se prepara para viver esse tempo. Você viverá os seus melhores dias, meu irmão. Você que é casado, você viverá os seus melhores dias com a sua esposa. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que é solteiro, você viverá os seus melhores dias com aquele que Deus tem separado para você, que te respeita, que sabe esperar o tempo de Deus. Você vai trazer eles aqui. Você vai fazer discípulos para o Senhor. Você vai ter homens e mulheres que vão seguir os seus passos, em nome de Jesus. Deus está te colocando por cabeça. Fala para o teu irmão, por cabeça, e não por cauda. Por cabeça, meu irmão, e não por cauda. Deus tem o melhor para você. Deus não tem, meu irmão, um banquetinho pequenininho, não. Deus tem o melhor para você. Está vendo aqui na frente, meu irmão? Diante do púlpito, tem uma mesa aqui. Tem uma mesa que o Senhor colocou um tempo atrás aqui. Há uns cultos atrás, o Senhor colocou uma mesa de quê aqui? De delícia, meu irmão. De delícia, você vai se lambuzar, você vai comer. E além de você comer, o Senhor diz que do outro lado vai se assentar os seus adversários. E eles vão olhar. E vão olhar aquelas delícias, meu irmão. Ele vai olhar que a sua mesa está farta no mundo espiritual. E eles vão se alimentar e vão dizer: só Deus é na vida dele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você está preparado para viver esse tempo de honra na tua vida, meu irmão? E leve o povo
a terra que mana leite e mel. O Senhor te escolheu para isso, querido. Para que você caminhe, para que você dê a mão para tua esposa, para que você dê a mão para teus filhos, para que o Senhor, para você dê a mão para os seus amigos e falar, vamos comigo, vamos caminhar junto. Chega de desânimo, chega de fazer as coisas fora do propósito de Deus, chega de fazer as coisas fora do tempo de Deus. Eu não quero isso para nós, amém? Fala isso para o teu irmão, fala isso para ele, fala isso para a tua família. Fala, nós vamos andar debaixo do kairós de Deus, do tempo, do plano de Deus que não pode ser medido, meu irmão. Não, você pode medir as horas no nosso tempo, mas as coisas de Deus não podem, irmão, ser medidas. Aquilo que você não imaginou, você vai viver. Aquilo que as suas mãos não pegou, você vai pegar, irmão. Aquilo que você nunca sonhou em ter, você vai ter no nome de Jesus. Você vai ter na sua vida. Essa unção da tribo de Issacar trouxe para a igreja essas bênçãos. E essa unção da tribo de Issacar está sobre você que crê nessa noite. E você vai se levantar daqui nessa noite e você vai tomar posse disso que o Senhor falou, meu irmão. Que você, em nome de Jesus Cristo, vai dar certo. Que você vai discernir os tempos de Deus. Que você vai agir na hora certa. Que você, meu irmão, além de agir na hora certa, o Senhor vai mandar um povo ao seu lado. Você não vai estar só. E o Senhor vai colocar você na linha de frente. Essa palavra é forte, né, irmão? Linha de frente. Está na frente. Quem está na frente não tem medo. Quem está na frente, meu irmão, ele não receia. Porque ele sabe que ele está na frente, mas quem está acolá, à frente dele, Jeová, aleluia. A coluna de fogo está sobre a nossa frente. Amém? O povo que andava com Gideão, certa ocasião era muito. E o Senhor foi passando a peneira ali, meu irmão. E só ficou homem de linha de frente. Só ficou mulher de linha de frente. E sabe o que eles faziam? Na hora da peleja, o Senhor deu uma estratégia a eles ali. E eles gritavam bem alto. Por Deus e por Gideão. Levantavam as espadas. Por Deus e por Gideão. O Senhor está te chamando nessa noite para você fazer. Para você se levantar. E para você dizer, por Deus e pela IPAG. Por Deus e pela minha família. Por Deus, né? E pelos propósitos de Deus. Você vai se levantar e vai tomar posse dessa vitória. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. O menor virá a ser 1000. E o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. A tribo de Issacar levava um estandarte, meu irmão. Estandarte é uma espécie de bandeira que as tropas na antiguidade colocavam na frente da batalha, para saber que aqui estava um esquadrão, ali estava outro esquadrão, aqueles fariam algo, os outros iriam atacar. Eles carregavam um estandarte. E esse tipo de bandeira era levado pelas tropas, meu irmão. E Deus deu uma revelação aqui nas cores. Eu fui pesquisar as cores dessa bandeira. A Bíblia diz aqui, olha, o lugar de Issacar no acampamento, os estudiosos dizem, era com o estandarte da tribo de Judá. Os rabinos dizem que esse estandarte era de 3 cores. O carbúnculo, no qual foi inscrito o nome das 3 tribos, e traz a figura do filhote de um leão. O sárdio e o topázio. O sárdio, meu irmão, é uma pedra de cor avermelhada. É a cor que representa a alegria. O vinho novo que Jesus tem para as nossas vidas. E sabe o que é o vinho novo? É a unção nova. É a unção. Essa unção que Deus derramou sobre a IPAG. Amém? Receba essa unção, meu irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O topázio é uma pedra de cor amarelada. A cor de ouro que representa a fé. Amém? Tenha fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. E o carbúnculo. O carbúnculo é uma pedra preciosa da cor vermelha. É uma espécie de rubi com um brilho muito intenso.
é considerada a mais preciosa dos rubis, a terceira da primeira ordem das pedras da Bíblia. Significa desligar-se do passado. Amém? Essa corda que te prendia no passado está cortada nessa noite no nome de Jesus. Enfeitar-se com amor. Enfeitar-se para o noivo. A santidade de Deus sobre a tua vida. Purificação de Deus sobre a tua vida. E retirar a pedra da falta do perdão. Se você tem algo, meu irmão, que fizeram para você, nessa noite você vai liberar perdão em nome de Jesus.